28º Seminário de Iniciação Científica. Olá, eu sou Renata Vicente, aluna de Iniciação Científica, orientada pela Jaqueline Oliveira de Moraes, projeto intitulado de Medidas Simultâneas Mecânicas e Acústicas de Frutas e Hortaliças Texturizadas por Diferentes Métodos e Correlação com Medidas Sensoriais. Atualmente, a indústria de alimentos busca alternativas para análise de crocância. Quando essa é feita utilizando painel treinado, gera custos elevados e certa demanda de tempo para treinamento. Além disso, nas indústrias existe grande rotatividade de funcionários. Com isso, é necessário treinamento frequente de avaliadores, gerando mais custos. Segundo o dicionário Aurélio, crocante significa que produz um ruído seco ao ser trincado. Então, está relacionado a um som resultante de uma ação mecânica. Logo, pode ser realizada análise acústica e mecânica simultaneamente. A desidratação de alimentos envolve os fenômenos de transferência de calor e massa, promovendo a remoção da água presente no produto. O processo de desidratação pode ser realizado por diferentes métodos, e o método utilizado influencia diretamente as características sensoriais e nutricionais do produto final. Nesse trabalho foram utilizados liofilização, secagem convectiva, condutivo multiflash drying e secagem a vácuo. Bananas da variedade prata foram descascadas e fatiadas, formando amostras circulares de 5 mm de espessura, e então foram desidratadas por 4 diferentes métodos de secagem. Após a secagem, as amostras foram analisadas quanto à umidade, atividade de água, porosidade, estrutura interna e espessura. Foi realizada também a determinação das propriedades acústicas, mecânicas e sensoriais. De acordo com as análises de propriedades físicas, as bananas desidratadas por KMFD e liofilização apresentaram maior porosidade, enquanto que o método a vácuo gerou amostras com menor porosidade. As amostras obtidas pelo processo de secagem por convecção apresentaram maior umidade e atividade de água em comparação com os outros métodos. A análise da espessura das amostras indicou que as amostras obtidas pela secagem a vácuo e convectiva apresentaram encolhimento, enquanto que a liofilizada não apresentou alteração e a KMFD apresentou expansão da estrutura. Com as análises mecânicas, realizando ensaios de perfuração e compressão, foi possível observar que, embora as amostras produzidas pela secagem convectiva e a vácuo apresentem o mesmo número de picos, os produtos apresentam características bem diferentes, o que é evidenciado pelas forças máximas e médias nos ensaios de perfuração e compressão. As amostras produzidas a vácuo demandam maior força para perfurar e menor umidade, o que caracteriza uma amostra mais dura. De acordo com as propriedades sensoriais, os painelistas foram capazes de detectar diferenças na crocância das diferentes amostras, sendo que aquela produzida por KMFD resultou em um produto crocante, enquanto que as amostras produzidas por secagem convectiva não apresentaram esse atributo. As propriedades acústicas das bananas foram avaliadas utilizando dois filtros acústicos diferentes, o FIR e o ARIME. Com as análises dos dados, é possível afirmar que o filtro ARIME apresentou o maior número de picos acústicos em comparação com o filtro FIR, e apresentou diferença significativa entre todos os métodos de secagem no ensaio de perfuração, resultando na melhor escolha de filtro. As estereoscopias apresentam as diferenças na estrutura das bananas desidratadas por diferentes métodos. As bananas produzidas por convecção apresentam mais espaços vazios do que as bananas liofilizadas. Porém, pela análise de força de penetração, observou-se que o processo de convecção resultou em produtos mais moles. A banana produzida a vácuo resultou em uma estrutura compactada com poucos espaços vazios, resultando em um produto com baixa crocância e duro. O processo KMFD proporcionou bastante espaços vazios causados pela expansão da estrutura, resultando em um produto bastante crocante. De acordo com a matriz de correlação de Pearson, foram encontradas muitas correlações significativas entre as propriedades físicas, mecânicas e acústicas das bananas por diferentes métodos, no ensaio de perfuração utilizando filtro ARIME. A partir da matriz de Pearson foi feita a análise de variância e apenas os dois primeiros fatores foram considerados na análise de componentes principais. Os dois componentes principais juntos explicam cerca de 78% da variância total dos dados, utilizando o filtro ARIME. Então, chegou-se à conclusão de que o filtro acústico ARIME apresentou maior número de picos acústicos quando comparado com o filtro FIR, e explicou aproximadamente 78% da variância dos dados e apresentou boas correlações entre as variáveis.
Os avaliadores da análise sensorial foram capazes de perceber as diferenças na crocância das bananas desidratadas pelos diferentes métodos de secagem. Boas correlações foram obtidas entre a crocância sensorial e propriedades como número de picos acústicos, número de picos de força, nível de pressão sonora, porosidade e umidade.